E aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bom? Vamos lá então para mais uma semana de aula online, beleza? E o prof espera que vocês fiquem bem, que vocês consigam focar e prestar atenção a todas as aulas, certo? É, Espero que vocês tenham uma semana aí cheia de aprendizado, tá bom? O prof compreende, né, todas as dificuldades que vocês têm para prestar atenção e tal, focar, mas vocês são capazes, já se acostumaram, né? Assim como nós já nos acostumamos a fazer, a preparar essas aulas para vocês, né? Falando com calma, explicando aí com os slides para vocês terem onde olhar depois para fazer as coisas. Então, nós nos adaptamos, né, e fazemos com o maior carinho para vocês. Então, a gente espera que vocês também já tenham conseguido se adaptar, né, e estejam valorizando tudo isso que está sendo feito para vocês, neste momento tão difícil para o mundo inteiro. Beleza? Galerinha, e aí, né, na redação, como a gente treina bastante, né, o prof agradece quem tem mandado os textos aí, né, para fechar a nota, dá um trabalhão para mim, né, um milhão de mensagens lá, mais provas e tal, mas mesmo assim, eu fico feliz de ver que vocês estão se empenhando e fazendo tudo bonitinho, certo? Pelo menos a grande maioria. É, e é isso aí. Galera, na redação a gente tem de treinar, né? Como o prof sempre fala. Então não adianta, vai ter mais textos aí. Este aqui, galera, já vale para depois, tá? Para o segundo tri, digamos assim. Tá? Então não precisa mandar agora imediatamente para que o prof feche nota nem nada disso, tá bom? Pode escrever aí com seus 7 dias, 10 dias, mas já vai contar para os próximos. Tudo bem? Beleza? Galera, e aí vamos tratar de mais um assunto problemático, né? A redação, a gente trata muito dos problemas sociais e de tudo que acontece de bom e de ruim, né? Mas na maioria das vezes a gente trata de problemas. E, e como tentar resolvê-los, né? Como tentar mudar um pouco a mente das pessoas para tentar resolver esses problemas, certo? E esta carta aberta que a gente vai escrever hoje, ela vai tratar de um outro problema que acontece muito no Brasil, né? Que é a questão do desperdício de alimentos. E galera, isso se torna um problema porque no Brasil ainda há pessoas que passam fome, né? Ainda há pessoas que vivem com muito pouco ou quase nada, né? E têm dificuldade realmente para se alimentar, tá? Então, não é uma realidade nossa, não é a realidade da nossa vida, mas ela existe no Brasil, existe para muitos brasileiros, tá? Para milhões deles. Então, a gente precisa tratar desse assunto, né? Porque ele afeta de uma parcela grande da nossa população, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender como que é esse problemão aí no Brasil. Galerinha, o Brasil, ele se encontra na 10ª posição dos países do mundo que mais desperdiça alimentos. A gente sabe que tem inúmeros países no mundo e estar em 10º não é uma coisa muito boa nesse caso, certo? É, é um país, um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo e é um país que passa fome em alguns lugares. Então é complicado, né? Essa conta não bate muito, né? O tanto que o Brasil desperdiça seria o suficiente para que ninguém passasse fome. Tá? Então, é uma questão de organização mesmo, né? De reordenação das coisas para que a fome acabe de vez no Brasil, certo? Enquanto alguns são muito abastados e jogam muita coisa fora, outros não têm o que comer, né? Isso é uma realidade, essa desigualdade é uma realidade aqui no nosso país, certo? Beleza. E aí, galerinha, onde é que está esse desperdício, né? Dá para culpar só a população, só os consumidores, né? Só os supermercados? Não. Tanto é que, galera, você vai ver, ó, 10% apenas do que é descartado é problema do consumidor, né? Muito do que é descartado, metade, vem na questão do transporte ou no manuseio, tá? Então, lógico que a gente não pode sair culpando as pessoas. Claro que as pessoas, os consumidores, podem fazer a parte deles, que é o que a gente vai fazer nessa carta, né? Falar com a população, como não desperdiçar alimentos e tal. Mas muito do problema vem na questão dos transportes, aí como você vê, né, transporte e manuseio 50% e nas centrais de abastecimento 30%. Então, é na locomoção deste produto, né, que acaba se perdendo muito. E aí a gente vê fotos absurdas, depois eu vou mostrar uma para vocês aí. Nem sei se eu coloquei, mas tem na internet, você coloca desperdício de alimentos, você vê cada foto, com tanto de comida desperdiçada que dá até dó. Enfim, galerinha, aqui ó, coloquei sim, para vocês verem. Você vê aí o tanto de comida que é jogada fora depois da colheita ali no manuseio, no transporte, né? Que estraga, bate e tal, aí desperdiça, não vai para venda, certo? Isso daí, esse alimento aí poderia salvar a vida de muita gente, né? Salvar a pele de muita gente. Aí isso dá uma pena enorme, mas enfim.
Galerinha, então vamos ler o texto de apoio aí para a gente ver, entender, né, em números como é que isso funciona aqui no Brasil, para você ficar totalmente consciente do problema e aí sim você conseguir conscientizar as pessoas por meio da sua carta aberta. Beleza? Então, olha lá, enquanto 13 milhões passam fome, cada brasileiro desperdiça 41 quilos de comida por ano. Tá? Então, essa daí foi a média de quilos desperdiçados de comida por ano no Brasil, certo? E 13 milhões de pessoas ainda passam fome. Galerinha, o desperdício de alimentos no Brasil é um problema que preocupa, né, entidades e organizações como a Fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, certo? Que calcula em 13 milhões o número de brasileiros que passam fome, certo? É um número absurdo, né, galera? Muita gente. Enquanto milhões, né, não têm acesso ao básico para se alimentar, as estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, mostram que o brasileiro joga fora, em média, 41,6 quilos de comida por ano. Desse volume, galera, 38%, então, arroz e feijão, 35% carnes e frango, né, de frango e bovina, 4% de leite e derivados, né, e outros 4% de frutas e hortaliças. Outros itens como massa, peixe e grãos aparecem também nos números, né, mas aí em menor quantidade. Então, arroz e feijão, a galera desperdiça bastante, e carne, né, e é isso aí que precisaria para alimentar as pessoas que passam fome, né, galera? Números assustadores, mas enfim. Ah, digam, mas só 41 quilos por pessoa, gente. Por cada brasileiro. 41 quilos de alimento. É muita coisa, é absurdo. Enfim. O levantamento mostra também, galera, que o brasileiro enxerga o desperdício como um grande problema. Então, o brasileiro sabe que isso não é algo bom, né? Porém, não se responsabiliza pelo seu próprio erro. Apenas considera que pessoas próximas possuem o hábito de jogar comida fora. Então, é sempre no o vizinho, né? Ah, eu vejo, minha vizinha joga fora sacolas e sacolas de roupa não, de comida, né? Ah, eu vejo não sei quem que, meu Deus, desperdiça tudo, sobra arroz e feijão, joga fora em vez de congelar, faz churrasco e no outro dia nem usa carne, joga tudo fora, não come nada que tá na geladeira, né? Fala dos vizinhos, fala do familiar, fala de todo mundo, mas nunca presta atenção nos desperdícios próprios, né? Então o brasileiro gosta de jogar pro outro ali. Galerinha, em entrevista ao jornal Extra, né, um dos responsáveis por essa pesquisa aí, o analista de marketing da Mind Miners, o Rodrigo Patá, ele associa o hábito de jogar alimentos fora com fartura. Então, o povo joga muito fora porque tem muito, né? Então, as pessoas costumam fazer para sobrar, né, digamos assim. Gente, é muito comum, presta atenção na sua casa se não é assim. Sei lá, seus pais convidam 4 pessoas para comer na sua casa e aí eles fazem comida para 30 pessoas. Aí depois tipo, sobra tudo, né? E, meu, em muitas famílias são assim. No Brasil isso é muito comum, nas famílias que têm mais condições, assim. Eu não vou nem julgar, porque na minha família sempre foi assim, eu sempre vi isso, tipo, de fazer, vejo ainda, né? Tipo, fazem, tipo, pratos e pratos e pratos e pratos. Parece que vai comer, tipo, 60 pessoas. Aí você vai ver, tipo, tem 10 pessoas para comer. Aí sobra mais da metade de tudo que foi feito, né? Aí tá tudo bem, não leva marmita. A gente sempre tem o costume de mandar marmitinha, né? Ah, sobrou, leva, leva, leva. Cada um saca uma marmita de casa. A gente tem as marmitinhas em casa para não correr o risco de ter que jogar fora, né? Cada um leva e come depois um pouco. Mas assim, joga-se ainda assim joga-se muita coisa fora, porque tem muita, né? Muita fartura. Galera, o Brasil está então entre os 10 países, né, que mais desperdiçam alimento no mundo e isso é cultural. Né? Os resultados que tivemos em diversos tamanhos de domicílios, tanto em lares de pessoas que moram sozinhas, quanto em lares com 4, 5 pessoas, da classe A a E, foram bastante semelhantes. Então, tipo, é um costume da gente de fazer demais, ter fartura demais e acabar jogando fora. Tá? Não fazer o tanto que se precisa para se alimentar. Né? A gente tem sempre aquele negócio de é melhor sobrar do que faltar. Ou seja, quem nunca ouviu essa frase? Né? Melhor sobrar do que faltar. Né? Passar vergonha não dá. Então, nessa brincadeira aí de ter sempre muita fartura, né? E galera, o problema não é nem isso, fazer para sobrar, né? O problema é não utilizar tudo depois, né? Você pode fazer para sobrar e depois comer novamente, congelar, enfim, doar. Tem várias formas de fazer isso. Agora, o problema é quando se joga fora, né? Quando se desperdiça mesmo. Galerinha, o Patá, ele ainda complementa que, se não houvesse tanto desperdício, né, compras de mais itens do que as pessoas necessitam, haveria reduções econômicas importantes. Até a inflação dos alimentos seria menor
se o brasileiro não jogasse tanta comida fora. É necessária uma conscientização, opinou o analista. Né? Então, ele já manda aí para outra questão. Não é só a questão de o tanto de pessoa que passa fome no Brasil ainda. Né? A questão é, se gasta muito dinheiro, quando você joga comida fora, dinheiro fora. Né? Esse dinheiro poderia ser usado em outras questões econômicas, né? Para pagar outras contas, enfim. A economia poderia funcionar melhor, certo? E aí eles poderiam não inflacionar tanto os alimentos. Galera, quando tem muito alimento lá no supermercado, eles cobram mais caro do que vale, porque se estragar, se vencer, se não vender tudo a tempo, pelo menos o que foi vendido, que já foi pago, compensa essas perdas do supermercado. Tá? Então, quando você compra um negócio lá no supermercado, você paga, sei lá, R$ 5. Na verdade, aquilo ali valeria 1. Mas aí tem os impostos, blá, 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 e tem também o aumento do preço que eles colocam do lucro deles e o do desperdício. Né? Por quê? Porque eles inflacionam o preço das coisas porque eles sabem que muita coisa dali vai ser jogada fora, não vai vender a tempo. Certo? Não vai comprar tudo para depois pôr mais. Eles têm que ficar repondo ali. Certo? Então isso aí já está incluso. Né? Se a gente não desperdiçar, não comprasse tanto, né, para desperdiçar, talvez mudaria esse hábito também de inflacionar o preço das coisas, né? E a gente também não gastaria tanto dinheiro à toa, usaria o dinheiro melhor, certo? Beleza. Galerinha, e aí vem alguns dados alarmantes, né? Olha lá, segundo cálculos da FAO, 8,7 milhões de toneladas de comida vão para o lixo no Brasil. Justamente o suficiente para alimentar as 13 milhões de pessoas que passam fome no país. Então, o tanto que se joga fora é o tanto necessário para alimentar as pessoas. Triste, né? Galerinha, já no âmbito internacional, 1/3 de toda a produção total de alimentos, 1,3 bilhão de toneladas, é jogado fora. Baseado nessa estatística, 2 bilhões de pessoas poderiam ser alimentadas com todo o desperdício. Então, pensando no mundo, né, a proporção seria praticamente a mesma. Né? Tipo, o alimento que é desperdiçado no mundo poderia acabar com a fome do mundo. Fato. Fato. Tá? Segundo dados do Instituto Acatu, ONG voltada, né, para o consumo consciente, se uma família que gasta R$ 650 com alimentos reduzisse pela metade o desperdício e depositasse esse valor, aproximadamente uns R$ 90, então, tipo, esses R$ 90 que seria de desperdício, né, se as pessoas não gastassem apenas, sei lá, 560 e guardasse R$ 90, né, acumularia 1.070 anos. O desperdício ainda pesa, né, no bolso e prejudica o meio ambiente, pois os recursos utilizados para a produção de alimentos acabam sendo em vão, certo? Então tem esse problema também, né? Na hora que você vai conscientizar as pessoas, não é só a questão da fome, né? Mas também o desperdício ele pesa no bolso, ele prejudica o meio ambiente, né? Porque se usa muitos recursos para produzir, né? Às vezes até tipo desmatar para produzir mais, enfim. E isso daí não acaba sendo em vão, né? É tanta produção para as pessoas desperdiçarem. Então acaba prejudicando o meio ambiente para produzir mais e as pessoas não consumirem, né? As pessoas não consumirem não, né, galera? E não dá para as pessoas que passam fome, né? Tipo, não ser o suficiente para as pessoas que passam fome. E aí, né, eu coloquei uma foto aí só para você ter uma noção do que é real, né, do que ocorre no Brasil. Não é o que você está acostumado a ver, não é o que tem na sua região, né? Mas existem regiões muito pobres no Brasil que as pessoas não têm um mínimo para comer, né? Às vezes come tipo uma pasta feita de feijão, ou alguma coisa que eles plantam ali e conseguem colher uma vez só por dia e é isso aí, tá? É alguma coisa que tem ali para comer, alguma raiz, enfim, e vive disso, tá, galera? Enquanto a gente joga fora, tipo, ai, sobrou pizza, taca fora, ai, não fiz comida demais, ai, estragou na geladeira, olha, vou ter que jogar, e joga fora, ai, comprei essa fruta e nem comi, taca fora. Enquanto muita gente faz isso, né, é esse tipo de imagem aí que a gente tem em outros lugares do Brasil, certo? Então, é triste, né? É complicado. É importante que as pessoas comecem a pensar um pouquinho mais nas outras, né? Se colocar um pouquinho mais no lugar das outras e tentar fazer a sua parte. Ah, Digão, mas só eu parar aqui, só eu parar de desperdiçar, não vai mudar o mundo, não vai salvar essas... Não, mas vai salvar alguém. Vai ajudar um pouquinho, tá? Se todo mundo pensar igual você, tipo, não vou fazer minha parte não, porque na minha parte não vai mudar nada, aí continua a mesma, para não falar a palavra porcaria, né? Agora, se cada um se conscientizar e fizer um pouquinho, quem sabe, né? Não dá um pouquinho mais certo. Beleza?
Galerinha, e aí, né, vem algumas dicas. Ah, Digão, mas como então não desperdiçar tanto alimento? Vamos ver algumas dicas aí, galera, que depois vocês vão usar essas dicas também para incentivar as pessoas, na hora que você estiver conscientizando, né, de que a gente desperdiça muito alimento, né? Olha lá. Para a nutricionista e doutora em ciência dos alimentos, a Fernanda Gandra, o brasileiro desperdiça os alimentos por vários fatores, né? Então, primeiro, o desperdício está em casa, pois cada morador não tem consciência do aproveitamento integral dos alimentos, né? Cada dia as pessoas fazem os alimentos de um jeito diferente, sendo assim, há muitas sobras. Outra questão se deve à escolha dos alimentos bonitos, né, com uma aparência agradável. Isso faz com que os outros, que apresentam alguns defeitos, sobrem nos supermercados ou comércios alimentícios. Além disso, as pessoas não sabem direito por quanto tempo o alimento deve ser conservado. Né? Então, por exemplo, quando você vai ao mercado, você vê as pessoas escolhendo batatas, escolhendo cebolas, elas vão pegando as bonitas e as outras deixa lá, para outra pessoa pegar. Aí a outra pensa do mesmo jeito, a outra pensa do mesmo jeito, a outra pensa do mesmo jeito, e um tanto daquilo ali vai ser jogado fora, porque ninguém vai pegar e vai estragar ali, certo? Então, por esse motivo, acaba tendo um desperdício muito grande. E outra, aquela questão de, eu não vou comer 2 dias a mesma coisa, né? Cada dia é uma coisa diferente. Aí vai sobrando um pouquinho do dia anterior, um pouquinho do dia anterior, e assim acaba tendo muito desperdício, certo? A gente não tem um consumo consciente, porque o nosso dinheiro dá para comer de outro jeito, entendeu? Esse é o ponto. Mas não é porque dá que você precisa gastar, que você precisa jogar fora, que você pode fazer isso, que não vai causar dano nenhum, tá bom? Galerinha, a nutricionista dá algumas dicas, né, de como o brasileiro pode ajudar a reduzir o desperdício. Então, exemplo, fazer um planejamento de cardápio ajuda a reduzir o desperdício, pois tenta-se, né, otimizar os alimentos que se tem durante a semana. Se houver sobras, também se planejar para fazer uma receita, né, o que otimiza o rendimento. Outra maneira de evitar o desperdício é porcionar os alimentos, né? Dependendo do número de pessoas, se a gente porciona, verifica por quanto tempo esse alimento será utilizado. Daria para congelar ou refrigerar, né? Sendo assim, quando se porciona, retira-se a quantidade adequada de alimentos e evita-se sobras que seriam jogadas fora disso. Então, uma das dicas aí, né, para fazer um planejamento. Então, por exemplo, essa semana eu comprei batata, cenoura, pepino, carne de frango, arroz e feijão e, sei lá, mais alguma coisa. Aí você fala, então eu vou fazer o tanto de feijão que se come aqui na minha casa é esse, então eu vou fazer esse tanto aqui para a semana inteira, eu vou congelar em porções separadas e vou usar o tanto certinho, não vai jogar nada fora desse feijão aqui. Tá? Aí você vai falar assim, come tanto de batata, então eu vou, cada pessoa come uma batata, então eu vou fazer 4 batatas, né, porque tem 4 pessoas na minha casa, e é isso aí. Amanhã vai ser a cenoura, então são 4 cenouras. É assim, tá? Se você fizer um planejamento do que vai ser feito e porcionar as coisas, você não joga fora. Agora, se você compra aleatoriamente um tanto lá no mercado, sem pensar em quanto daquilo vai ser consumido, né, você acaba jogando muita coisa fora. Fato, né? Então, dá essa dica para as pessoas porcionarem as coisas, né? Fazer um planejamento, já pensar, tipo, a hora que escolher os alimentos, saber o que vai fazer com ele a semana inteira antes dele estragar, certo? Congelar, enfim. Beleza? Galerinha, a Fernanda também explica que utilizar partes não nobres de alimentos, como cascas, talos, sementes, ajuda a reduzir o índice de comida jogada fora, né? Alguns itens são mais conhecidos, né, para aproveitamento, como a casca da abóbora, do abacaxi, da banana, para fazer doces, essas coisas. Porém, por falta de informação, se joga a casca de várias frutas ou vegetais, talos de plantas, como couve, alface, que poderiam ser utilizados em outras receitas, para sopas, torta de legumes. Essa separação inteligente, né, usando partes que seriam desperdiçadas, também é fundamental. Então, as pessoas procurarem. Gente, hoje em dia a internet ela tem tanta coisa, tipo, tem receita, tem coisa que não acaba mais. Então, as pessoas procurarem, né? Como utilizar integralmente os produtos, receitas que utilizam integralmente os produtos. Né? Você pode até dar essa dica para as pessoas no seu texto. Procure na internet, né? Receitas que façam você aprender a utilizar e não jogar fora. Coisas que poderiam ser comidas, certo? Digamos, tem coisa que não dá. Gente, você faz um caldo de legumes com essas coisas que sobram da couve, a casca da cebola, enfim, você faz um caldo maravilhoso ali para depois fazer até uma comida chique, sabe? Você quer fazer um risoto com caldo. Beleza, você faz o caldo, não joga as coisas fora, né? Aí você congela e depois faz um super risoto. Então, tipo, até para fazer comida chique, você pode não ser o cara que desperdiça, entendeu? Tem condições de fazer isso. Beleza.
Outra dica dada pela Fernanda, galera, é a avaliação da qualidade do amadurecimento da fruta, hortaliça e leguminosa para utilizar em outras preparações, né? Então, se a fruta estiver muito madura e se realizarmos um processamento adequado, como geleias e doces, não precisariam ser descartadas, né? Quando essa fruta ou hortaliça não estiverem tão maduras, podem servir para outras preparações. Fazer o congelamento dos alimentos também é uma alternativa, né? Só descascar, picar, congelar, porque aí não há desperdício também, certo? Quando você compra, tipo, você, meu, não vai dar tempo de comer isso essa semana antes de estragar, então congela, né? Corta, deixa congeladinho ali, pronto, faz suco, enfim. E aí, chegamos à nossa bendita propostinha que vocês vão escrever. Galerinha, vamos lá então. Olha lá, como um cidadão ou uma cidadã consciente de que o desperdício de comida afeta negativamente o país, você foi convidado a publicar um texto em um jornal online de grande circulação com o intuito de conscientizar a população brasileira sobre esse problema e dar dicas, né, para que isso acabe. Redija, portanto, entre 15 e 22 linhas, uma carta aberta destinada a todos os brasileiros, a fim de conscientizá-los de que o desperdício de alimentos causa muitos danos ao país. Além disso, dê dicas, né, de como as pessoas podem diminuir a quantidade de comida desperdiçada. Você deverá assinar sua carta como cidadão consciente ou cidadã consciente. Beleza. Galera, então mais uma carta para todos os brasileiros, né? Só que essa não vai ser nas suas redes sociais. Essa aqui vai ser num jornal de grande circulação. Ou seja, a linguagem já um pouco mais adequada, tá bom? Então não vai ser aquela linguagem de blog, nem linguagem de rede social, de fala meus amigos, nada disso, tá bom? Você é um cidadão consciente que foi convidado para escrever num jornal de grande circulação. Provavelmente, galera, você foi convidado porque você é um cidadão que posta coisas, que debate coisas, que é ativista, né, por algum motivo, certo? Não é um cidadão qualquer para ser convidado aí por um jornal de grande circulação, tá? Da sua região aí, beleza? Então, meus queridos, tem de ser com uma linguagem mais adequada, tá, para este jornal. Então, formal ali, né? Então você vai colocar lá local e data, né? Pode ser Maringá, não tem problema. Aí depois você vai colocar carta aberta à população brasileira, prezados brasileiros, como cidadão consciente de que escreva esta carta para conscientizar, redige nesta carta para conscientizá-los de que o desperdício de alimentos traz grandes danos à população, ao Brasil, né? E também para proporcionar algumas dicas, alguns conselhos para que vocês deixem de desperdiçar tanta comida, certo? E aí você vai trabalhar a questão. Galera, quando você conscientiza alguém, quando a função do texto é conscientizar alguém, né, e você sabe que ele traz danos, você tem que falar quais danos são esses, tá? Então a gente viu ali no texto de apoio. Então, um dano é você não conseguir acabar com a fome de milhões de pessoas que passam fome. Então, você tem que trabalhar isso no seu texto, né? Falar lá o número de pessoas que passam fome, e o tanto de comida que é desperdiçada poderia acabar com essa fome e tal. Conscientizar também as pessoas, né, de que isso traz danos, problemas econômicos, né? Porque eles acabam inflacionando muito o valor das coisas, já sabendo que as pessoas desperdiçam devido à cultura e tal, né? Você pode trabalhar essa questão econômica também, beleza? Então você tem de falar, né, quando você vai conscientizar alguém, você tem de explicar por que aquilo é um problema. Você não pode só conscientizar assim, olha, gente, está desperdiçando demais, hein? Pelo amor de Deus. Você tem de falar por quê, você tem de conscientizar as pessoas de que aquilo é um problema, explicando, né, qual é o problema causado para a população, para o país, tá bom? Então você vai voltar um pouquinho no texto de apoio. Ele está ficando escuro aqui no vídeo. Voltar lá no texto de apoio mesmo e ver os problemas, tá? Para trabalhar, abordar esses problemas no texto, tá bom? Lembra, galera, que é carta, tá? Então, mesmo que seja uma carta aberta, no meio do texto você tem de falar com as pessoas, né? Além disso, povo brasileiro, além disso, cidadãos, ademais, cidadãos, sei lá, população, enfim, você tem de brasileiros, você tem de falar com eles durante o texto mais de uma vez, tá bom? Pelo menos 2 ou 3 vezes ali, retomar o interlocutor. Tá? Às vezes na carta aberta o povo esquece, começa a dar opinião, começa a escrever artigo de opinião em vez de escrever carta, tá? Então tomem cuidado, é uma carta, precisa ter interlocução na carta inteira, todo parágrafo que você começar você tem de colocar lá conectivo e falar com as pessoas, com os brasileiros, com os cidadãos, beleza?
Ok. Galerinha, e além de conscientizar, né, além de explicar por que que é um problemão e tal, você tem de dar dicas para as pessoas. Então, você tem de falar, olha, para que esse problema seja resolvido, para que você faça a sua parte, né, pense em comprar apenas aquilo que a sua família precisa, fazendo um planejamento semanal, pesquisando sobre receitas que façam vocês utilizarem o alimento de modo completo, né? Congele, faça doações, por exemplo. Tipo, se você vê que você comprou além do que você precisava, doe para quem precisa, né? Faça a sua parte, também coloque-se no lugar do outro. Então, você pode dar várias dicas aí para as pessoas pararem de desperdiçar tanto, né? E tentar resolver esse problema. E no final, você espera que as pessoas fiquem mais conscientes e usem essas dicas, né? Para não desperdiçar tanta comida e assim tentar erradicar, acabar com o problema da fome. Certo? Beleza? E aí assina lá atenciosamente, cidadão consciente ou cidadã consciente. Show? Espero que todos vocês façam, né? Então agora é a tua vez de pegar o seu caderno aí, escrever. Digão, quero fazer digitado e te mandar, tudo bem, tá? Desde que você faça, tá? O prof já colocou aí, ó, esta só vale para o próximo tri, tá bom? Então, para fechar a nota de vocês agora, essa semana já serão entregues, então não vai precisar mais mandar para este tri, tá bom? Tranquilo? Joia? Tentem escrever, qualquer dúvida chama o prof. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.